Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo, mais uma vez, não é? Apostos aqui. E para mais um programa Opinião. Hoje, dia 14 de outubro de 2025, satisfação enorme em estar de volta aqui com você, ter você em nossa companhia e estar à sua companhia. Isso é muito importante. É imensurável esse prazer e essa honra. Então, hoje, como você viu aí nessa tomada aberta, está aqui conosco já a postos pela primeira vez, e que seja a primeira de uma série de outras tantas, não é? Delegado de polícia, delegado da nossa Polícia Judiciária Civil, e mais especialmente titular da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, a DENARC, Wilson Cibulskis Júnior. Tem muito assunto para falar aqui, porque infelizmente, não é, você sabe, estado que fica ali com esses mais de 720 quilômetros de fronteira seca, divisa com Bolívia, e, enfim, corredor, um dos principais, se não o principal, da droga, ou das drogas, né, das mais variadas, e é trabalho para a PJC. Doutor Cibulskis está aqui para falar um pouco sobre as ações da Polícia Judiciária Civil nesse sentido. Fique bem atento, porque o programa Opinião só está começando. Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, razão maior do trabalho que a gente desempenha aqui há quase 6 anos no nosso canal 22, na TV Pantanal, com você e para você. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre, aqui no canal 22 ou ainda pela internet, no www.gazetadigital.com.br ou ainda na página no Facebook da TV Pantanal. É só clicar lá, TV Pantanal, digite TV Pantanal, tracinho, Rede TV. E a gente está lá, ao vivo, para o mundo todo. Doutor Cibulskis, muito bom tê-lo aqui. Obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, para a gente bater um papo informativo. Eu falei aqui da questão dessa fronteira seca nossa, que o estado de Mato Grosso tem. É muito chão, e teria que ter um trabalho, um efetivo e uma aparelhagem técnica e motorizada e fora aeronaves e tudo mais, muito grande para conseguir. E mesmo assim, eles, os malas, os criminosos, eles sempre dão um jeitinho, eles usam criatividade para tudo. Como está sendo o desempenho desse trabalho aqui, considerando que o corredor, um dos principais para entrada de drogas ou para passagem de drogas, é esse que passa, que vem de Cáceres, aí ou pelo chão ou pelo ar. E aqui acaba sobrando para quem tem essa árdua missão de combater esse tipo de crime. Gostaria que você fizesse uma análise a respeito e os reflexos sobre isso, não é? Já que nós estamos padecendo, as pessoas de bem estão padecendo, famílias estão sendo destruídas, crianças estão sendo aliciadas, e a violência aumenta, isso acaba fomentando as organizações criminosas, não é? Porque aí as facções chamadas. Enfim, eu queria que você desse uma pincelada com esse contexto nesse início de bate-papo. Bom tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite aos telespectadores. Meu nome é Wilson Cibulskis, delegado da Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos, a antiga DRE, antiga Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Essa questão do tráfico de drogas, do corredor aqui, que é o Mato Grosso, divisa aí, como o senhor bem disse, divisa com a Bolívia aí, aproximadamente 800 quilômetros de fronteira seca, além das drogas também que entram pelo Paraguai, pelo Mato Grosso do Sul.
A DENARC vem desempenhando um trabalho essencialmente na desarticulação dos financiadores do crime. Né? A droga entra por diversas formas, entra pelo meio terrestre, entra via aérea, né, com arremessos de drogas também em fazendas no estado, entram através de pessoas ali cooptadas, as chamadas mulas. Então, como bem dito, dificilmente aí, com todo o aparato que vem sendo realizado na fronteira, temos o Grupamento Especial do Fronteiro, o GEFRON, temos um trabalho também atuante da Polícia Federal na fronteira, mas ainda assim as drogas continuam entrando, continuam passando pelo Mato Grosso, continuam ficando no Mato Grosso e acabando aí com nossas famílias. E o trabalho se reflete nas operações. Quando você vê uma delegacia como essa, que é capitaneada hoje, não é, pelo Dr. Cibusques e sua equipe, sinal de que, sim, estamos trabalhando, assim, as forças de segurança, notadamente as da PJC, estão trabalhando, mas é sinal de que só está trabalhando porque tem demanda. Aí eu fico com aquela impressão, delegado, de que estamos secando o gelo com toalha quente, se não houver nenhum tipo de ação, mas tipo aquele tiro no coração, está faltando aquele tiro no coração. A gente está sentindo, a gente que eu falo, a sociedade civil organizada, os cidadãos comuns se sentem impotentes. Por quê? Porque sabe que nem eu falei aqui, eles são criativos. Nós admitimos aqui, é difícil você ter força de segurança suficiente para fazer com que talvez tivéssemos aí poderia ser uma ação governamental, tal como o presidente americano está fazendo por lá, criando sanções, enfim, ou de formato formiguinha a gente conseguiria resolver também. Então, como o senhor está bem dizendo, né? O governo americano ainda está tomando atitudes para tentar resolver o problema da mesma forma que nós, né? O problema da droga é um problema mundial, não é um problema só do Brasil, né? O governo americano tem essa questão de taxação, questão de alegação, questão do fentanil, com o Canadá, etc., para a produção aí de drogas sintéticas, que é um grande mal. Hoje as drogas sintéticas é um grande mal, é difícil coibir. São comprimidos, são adesivos, são produtos que parecem medicamentos, então é difícil detectar, é difícil localizar. Essas drogas são consumidas por gente de classe média alta, movimenta vultuosas quantias financeiras. Por isso que hoje a Polícia Judiciária, a DENARC e a Polícia Judiciária num todo, tem atuado na questão do combate ali ao patrimônio do crime organizado. Né, bloqueio de patrimônio, sequestro de bens, bloqueio de valores, operações, como fizemos recentemente, de combate à lavagem de dinheiro. Né, não só a questão da prisão, que a gente realmente, como o senhor disse, né, parece que nós estamos enxugando gelo. E essa questão do tiro no coração que o senhor disse, é o endurecimento das leis. Né, realmente, endurecimento da Constituição, endurecimento das leis, leis maiores, penas mínimas maiores. Hoje, o réu primário de tráfico de drogas não fica preso. Né? Tem uma pena mínima de 5 anos, ele é preso em flagrante ou ele é preso ao final do processo. Então, abaixo de 8 anos, ele já cai no semiaberto de cara, então ele não fica preso. E sem contar também na demora nos processos, os recursos infindáveis do nosso processo. Então, esse tiro no coração, né, deveria ser o início dele aí, o endurecimento da nossa Constituição e o endurecimento das penas também. Professor Lorenberg. Delegado, antes de mais nada, registrar a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Enriquece muito o nosso bate-papo, o amigo telespectador ganha muito com a presença do senhor aqui. Delegado, eu vou aproveitar parte da resposta para aprofundar um pouco mais a resposta que o senhor está nos dando, para pedir uma reflexão sobre aquela operação recentemente realizada chamada Sexto Elemento. Essa operação Sexto Elemento, que fez uma operação belíssima, uma grande operação, e foi principalmente no bairro Poção, em Cuiabá, Água Vermelha e Jardim Marajoara, em Várzea Grande. E aí vem a minha pergunta, aproveitando exatamente uma frase que o senhor disse na resposta anterior.
classe média também é dominada pelas drogas. E uma das minhas curiosidades, delegado, quando eu deparo com uma notícia em jornais e em sites, principalmente, que eu leio, quando aparece o nome dos bairros, são bairros periféricos. Em nenhum momento se publica bairros ricos, bairro nobre. Aí eu pergunto ao senhor, com todo o conhecimento que o senhor tem, o senhor pode mencionar rapidamente os 3 principais bairros onde tem foco de tráfico de drogas em Cuiabá e Várzea Grande? Mapeamento, né? Isso. Esse mapeamento realmente é como eu disse, né? A droga está difundida em todos os bairros, mas esses bairros, né, tem uns bairros mais pobres, né? Que, por exemplo, a gente fez a Operação Armeli na semana passada para cumprimento de 15 ordens judiciais de busca e apreensão. Foi tudo concentrado ali no Jardim Vitória, no Jardim Vitória e adjacências. Então, esse tráfico menor, esse tráfico mais formiguinha, que a gente chama, dos bairros mais pobres, né, em Várzea Grande também, temos na Manga, temos alguns bairros aqui, tem Pedra 90, Tijucal, é difícil a gente mensurar porque a gente faz as operações, temos as operações menores, né, mas tivemos uma operação recentemente, aproximadamente uns 2 meses, que foi direcionada aí aos financiadores do tráfico. A Operação Datar, ela atingiu o empresariado, o pessoal movimentou 185 milhões de reais. Né? Tivemos várias ordens judiciais, tivemos a prisão de DJs famosos aí, né, que estão na noite cuiabana, inclusive foram denunciados pelo Ministério Público agora, né? Acompanhamos a notícia da denúncia, né, desse pessoal que ainda se encontra preso. Tivemos bloqueio de valores, tivemos diversos veículos bloqueados lá, inclusive temos um veículo na delegacia que está apreendido, que custa mais de R$500 mil. Então, a gente atua nesse tráfico dos bairros, né, a partir das denúncias do canal 97, nossos policiais fazem as diligências e nós ali pedimos as ordens judiciais, mas quando ele sai do bairro, a gente começa a ir para os financiadores. E aí, quando a gente faz essas operações de lavagem de dinheiro, de buscar ali os financiadores do crime. O trabalho, não está faltando um pouco aí uma pergunta, não é uma pergunta crítica, mas é uma pergunta de curioso, o anseio de um curioso, vamos chamar assim. Não teria que existir um trabalho mais unido das polícias, das forças de segurança? Aí eu estou falando notadamente da PJC e da PM, mas pode entrar outras aí também, né? Pode entrar inclusive a própria Polícia Federal e Rodoviária Federal. Nesse sentido, vamos fazer um planejamento de acordo com o trabalho de inteligência que ambas têm. Todas as corporações, todas as instituições têm seu setor de segurança, de inteligência. Chega num determinado, falou dos bairros aí, esses bairros aí. Aqui está acontecendo assim, assim, assado, mapeia, chega e um trabalho conjunto, mas daqui, não é aquele para inglês ver também não, é uma coisa contínua, para dar uma resposta eloquente, tal como faz lá o DERIT em São Paulo, né? Tem alguns, lá no Ratinho Júnior também tem um secretário de Potinho, não sei se ainda está, fazendo um trabalho muito eficiente nesse sentido, e ainda assim, eficiente, mas ainda assim ainda tem a ramificação, que nem eu falei, eles são muito criativos, né? Mas aqui no estado de Mato Grosso não está faltando um trabalho contínuo, ou seja, demorado, de longa permanência dessas forças de segurança, nesse contexto? Então, a questão é que as forças de segurança, constitucionalmente, cada um tem a sua atribuição. Então, a Polícia Militar tem a atuação preventiva e a Polícia Judiciária Civil tem a atuação repressiva. Então, já existe, na verdade, essa deflagração do programa aí pelo governo do Estado, Tolerância Zero. Então, temos a atuação da Polícia Militar, como eu disse, tem a questão do GEFRON, tem a questão, por exemplo, do CIOPAE, que tem policiais civis, policiais militares. O GEFRON também foi criado. O GEFRON também foi criado. Existe uma cooperação do GEFRON com a Polícia Federal, né? A Polícia Federal ela não tem perna para fazer todas as apreensões maiores, então ela também conta com esse braço ostensivo do GEFRON.
mas vem pouco a pouco. Agora a Sejus, né, que é o sistema ali dentro do sistema prisional, também vem realizando um trabalho de endurecimento, né, e existe sim a troca de informações, são centralizadas na Secretaria de Segurança Pública e difundidas para as inteligências. Então existe esse trabalho, a gente sabe que são instituições com atribuições diferentes, diversas. Sim. Né? Como eu disse, geralmente a Polícia Militar tem esse trabalho, por exemplo, a questão do GEFRON, a questão das estradas, dessas apreensões, dessas grandes quantidades de drogas, e a partir dessas apreensões, porque toda a apreensão que é feita pela Polícia Militar em Cuiabá e Várzea Grande, o prosseguimento é feito pela Polícia Civil. Então, nós temos um prosseguimento pela Polícia Civil e, a partir daí, desenvolve-se as operações para saber, como eu disse, essa questão dos financiadores, essas questões das cadeias mais altas do crime. Mas existe esse trabalho no Brasil inteiro, inclusive a nível de governo federal, né, existe também um trabalho do Ministério da Justiça na chamada rede RENARC, que é uma rede de enfrentamento ao narcotráfico em todo o Brasil. Então, são feitas reuniões periódicas com todos os delegados das DENARC de todo o Brasil para desenvolver ações ali de forma contínua. Ok. Lorenberg, por favor. Delegado, eu vou aproveitar parte da primeira resposta que o senhor nos deu. Eu ouvi dizer, e também cheguei a ler, que o Brasil é o grande distribuidor de drogas, de cocaína, para quase o mundo todo. Essa foi mais ou menos a afirmação que eu ouvi. Eu gostaria de saber do senhor se isso procede ou não procede. Se procede, delegado, qual é o papel, entre aspas, do Estado de Mato Grosso, em especial Cuiabá e Várzea Grande, nesse retrato do Brasil como grande distribuidor de drogas para o mundo todo? Então, essa informação realmente, assim, eu vou ser bem sincero com o senhor, não procede, né? Porque os distribuidores maiores de droga no mundo inteiro são os produtores. Então, Colômbia, Peru, né? Bolívia, né? Aqui é um canal de passagem, realmente existe a passagem aqui da questão da cocaína, né? A cocaína, existe essa rota geralmente para a Europa, então existe essa questão do aéreo, né? Então ela passa por aqui, ela sobe ali para o porto do Pará para ser distribuída ali via navio, né? Mas assim, não existe essa informação assim do Brasil ser essa potência na distribuição de cocaína. Ok. Ela é só um corredor. Me perdoe a minha insistência, é só um corredor só? Não, o Brasil é um corredor. Corredorzão. E eu afirmo para vocês que para o senhor que a maior parte da cocaína que é distribuída no mundo não passa pelo Brasil. Tá? Essa cocaína que sai da Colômbia, que sai do Peru, tem muitos outros caminhos pelo Oceano Pacífico também, através de navios, para a Europa e outros lugares. Essa cocaína que é distribuída na Europa, por exemplo, eu garanto ao senhor que não é a maioria, que não passa pelo Brasil a maioria, não. Doutor, antes de ir para o intervalo comercial, dá tempo ainda, o senhor citou aí as drogas sintéticas, elas, para nossa surpresa, porque pelo menos para mim, às vezes eu me surpreendo de saber que tem droga disfarçada de chiclete, de qualquer coisa, e eles, mais uma vez falando da criatividade, está em tudo quanto é canto. Como que faz para uma delegacia tão bem estruturada como a sua combater isso? Tem que ter muito serviço de inteligência, tem que ter a participação popular, o povo, o cidadão comum denunciando, mas como que faz para vencer essa, que eu chamo de secar gelo com toalha quente, né? Como que faz para vencer isso, sendo que a cada dia que passa tem uma novidade, está no cigarro, está no cigarro manso, chamado cigarro manso, está enfim, tem tudo quanto é canto, está no perfume. Como é que faz para vencer isso? Realmente esse é o desafio moderno, né? Como foi dito aqui, né? Até os americanos também estão com esse desafio. Na verdade, as drogas sintéticas,
muitas das vezes ela começa a ser distribuída e nela não é nem considerada droga, porque ela só passa a ser droga depois que ela é mapeada, e aí a Anvisa, né, faz aquele estudo daquele produto químico que tem ali, que aí ele é classificado e entra na portaria da Anvisa para ser considerado como droga. Muitas das vezes são feitas apreensões de comprimidos ou substâncias aí que você encaminha para a perícia não, num primeiro momento não consegue detectar aquilo como as drogas que já estão na portaria. Né? Aquela substância, porque é o seguinte, a substância ela tem que constar na portaria da Anvisa que define o que são drogas ilícitas. Então tem muitas substâncias sintéticas que são drogas ilícitas, causam os efeitos alucinógenos, esses efeitos de paranoia, e ela não consta da portaria. Quais são as mais comuns aí? Só para a gente citar, vocês estão na rua direto, com operações, com várias operações, e sempre aparece, né? Que tipo, por exemplo, já então, que tem a droga sintética que a gente tem feito várias apreensões, a maioria é LSD, que são os comprimidos, né, que são anfetaminas. Né? Então, esses comprimidos também, eles vêm em formato de fruta, e inclusive ele é conhecido nas baladas, no meio, como doce. Né? Eu já até dei palestra aí em escolas aí do ensino médio, ensino ali, né, adolescentes, né? Eles já conhecem essa droga como doce. Né? Inclusive, além desse doce, né, que é conhecido essas drogas sintéticas, em especial aí a anfetamina, né, o êxtase, existem outras drogas, como disse, essa questão da dissimulação, drogas misturadas com chocolate, né, maconha principalmente, que eles chamam, inclusive, eles fazem um brigadeirão, né, com maconha ali dentro, eles chamam até de brisadeiro, né, que é aquela maconha ali dentro, eles consomem aquela droga ali, né, consomem aquele chocolate ali com aquela droga, né, inserida ali e causam os efeitos aí. E muitas das vezes a pessoa que nem está com aquela intenção de consumir a droga, ela acaba consumindo sem saber. É a mesma questão que acontece com o cigarro eletrônico. Né? Tem cigarro eletrônico hoje com quantidade ali de cannabis, o cigarro eletrônico, a pessoa passa, né? O cigarro eletrônico agora está proibido a venda, mas o uso não tem proibição, mas é proibida a questão da venda, etc., considerado um contrabando. E muitas das vezes tem uma substância ali dentro que é droga, e o jovem acaba passando de um para o outro, começa a consumir droga sem saber que é droga. Rapaz, que é isso? Absurdo. É fato isso, gente. A gente não está conjecturando, a gente está vendo isso. E o doutor Cibulskis tem a prática do dia a dia aí para falar aqui. Por isso que esse bate-papo informativo está tão rico. Ele continua, o bate-papo continua. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta já já. E cá estamos de volta ao vivo, programa Opinião, aqui na sua TV Pantanal, e hoje entrevistando aqui o chefe da DENARC. Paulo Coelho, o que é DENARC, meu caro? Vou te falar o que é DENARC. Na verdade, nada mais é do que a delegacia especializada de repressão a entorpecentes. Wilson Cibulskis Júnior, carioca, flamenguista. Não é flamenguista? Tricolor. Eu falo, gente, vamos marcar só com flamenguista, aí me traz um Fluminense aqui, aí não tem jeito esse negócio, esse programa. Olha só, vamos para o GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Então, olha só, o crítico, o ferrenho do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, admitiu que tem buscado recursos ao governo federal para demandas da capital. Segundo ele, pessoas ligadas à sua administração estão articulando projetos e solicitações de verbas em Brasília, lá no Distrito Federal, porém, as confirmações de repasses ainda são tímidas. Aspas para o Abílio. Quanto ao governo federal, nós temos
diversas pessoas articulando aí para buscar projetos e tudo mais. Nós protocolamos pedidos do novo PAC em todos os processos. Foram liberadas 4 creches para nós, mas nós protocolamos mais de 40 projetos e os outros não foram aprovados. Eles negaram por contingenciamento de recursos mesmo, fecha aspas aí, afirmou o prefeito Abílio em entrevista à imprensa na última quinta-feira. Em janeiro, nos primeiros dias aí da gestão do Abílio, quando decretou aí calamidade financeira, o prefeito se recusou, ele havia se recusado a buscar a ajuda da União. Na ocasião, ele alegou que o governo federal não auxiliava estados em crise, citando o Rio Grande do Sul, o que não confirmou, já que, segundo a Agência Brasil, a União destinou 98,7 bilhões de reais em ações emergenciais ao estado gaúcho, atingindo aí o estado que foi atingido por enchentes. Dá um clique aí no GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Mais detalhes dessa notícia aqui, tem outras tantas aí para que você possa se inteirar de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo, do www.gazetadigital.com.br. Dinheiro não aceita desaforo, né, Lorenberg? Então, eu acho que, não sei se você concorda, que eu sou petista, vamos supor. Gente, hipoteticamente falando, Lorenberg é presidente do meu rival, um partido de direita qualquer. E eu não vou aceitar, eu tenho a responsabilidade de responder aos cuiabanos, no caso do prefeito de Cuiabá, que me elegeram, não é? Então, e os cuiabanos que não votaram em mim também estão sob a minha responsabilidade. Então, eu não tenho que ficar ligando porque o Lorenberg faz ou deixa de fazer. Eu tenho que alertá-lo. Se ele vai cumprir, eu não sei. Eu tenho que alertá-lo de que ele é presidente de todos os brasileiros. Mas se eu ficar aqui enquanto prefeito, remoendo isso, criando, não vai avançar, né, nego? Então, eu acho que antes tarde do que mais tarde, né, seu Abílio Brunini. Então, a gente tem que procurar o apoio e ir com pires na mão, sendo que as demandas são muito grandes. Ou não, Lorenberg? Paulo e amigo telespectador, Paulo, você está coberto de razão. O chefe do executivo, seja municipal, estadual ou federal, não tem cor partidária, amigos. E não tem segmento da população. Um prefeito atende todo o conjunto dos segmentos da sociedade municipal. O governador do estado tem que atender, no caso nosso, 142 municípios, independentemente da cor partidária, da corrente ideológica. O país, a mesma coisa. 5.700 municípios têm que ser atendidos pelo presidente da República, independentemente da cor partidária. Esse que é muito claro, mas precisa negociar. Uma cidade como a nossa, não basta apenas emenda parlamentar, amigos. Uma cidade como Nortelândia, por exemplo, Arenápolis, que é uma cidade pequenininha, que tem 5.000 habitantes, emendas parlamentares podem ser suficientes. Ajudam. Mas para uma cidade como a nossa não basta, amigos. Não basta eu bater na porta de um deputado federal, que nós temos 8 deputados federais, elas não vão dar conta da necessidade e da importância que é a cidade de Cuiabá. Então é preciso bater na porta dos ministros, do presidente da República, e tem que ser também o prefeito. Não é só o secretário, não. O secretário de Saúde vai bater na porta do Ministério da Saúde, tudo bem, mas não esqueça de bater na porta do presidente da República, o prefeito também. Porque não existe cor partidária aí, não tem que existir, amigos.
É simples. Cuiabá passa por uma situação muito complicada, ainda não arrumada as finanças da cidade. Portanto, precisa sim da ajuda, além daquela ajuda, Paulo, constitucional. Claro, obrigatório. Repasses constitucionais são obrigatórios e têm sido repassados sempre. Ok. Dá um pulo lá no GD, que é o Gazeta Digital, se intere, tem essa e outras tantas informações. Doutor Cibusco, que está aqui, da DENARC. O senhor falava agora há pouco, rapaz, eu estava vendo aí, o senhor falou alguma coisa de escolas. Eu sou daqueles, não sei se eu sou romântico à moda antiga, mas eu tenho ainda, eu não sei se eu sou muito inocente, sabe de nada inocente, que eu ainda creio nessa força de inserir os pequeninos, a classe estudantil, os alunos, com palestras, com ilustrações, que esses são cidadãos de amanhã, esses que vão pegar o carro, que vão dirigir, esses que vão à boate, vão casar, vão ter filhos, enfim. Esse trabalho não podia ser, eu sei que vocês fazem, mas o que vocês fazem, quando eu falo vocês, estou falando das forças de segurança, da Secretaria de Estado de Segurança. Faz, mas não tinha que ser mais contínuo, porque eu acho que falta frequência disso. Tinha que ter um programa, que nem, vamos supor, partindo pelo lado da questão da agressão à mulher. Maria da Penha, tem lá uma patrulha, faça-se palestras constantes, não só comemorar o Dia da Árvore no Dia da Árvore, Dia da Mulher no Dia da Mulher. Contínuo, porque isso tem que ficar enraizado ali. E essa questão das orientações das drogas, ainda mais com esse negócio sintético, isso é de uma gravidade e de uma força, a informação tem uma força. Se você leva isso, doutor, se eu estiver falando bobagem, o senhor me corrija, só não me prende, mas me corrija, porque eu entendo que a força da informação ela é capaz de mover, ainda mais com aqueles que estão em formação. Com certeza, né? A Polícia Judiciária Civil tem um trabalho da Polícia Comunitária, tem um trabalho contínuo da Polícia Judiciária, mas como dito, né? O nosso produto é a investigação. Né? Então a gente destina ali parte dos servidores, parte dos recursos para fazer essas ações orientativas. As crianças também gostam, têm a curiosidade, gostam de lidar com os policiais, eles ouvem, eles veem. A Polícia Judiciária tem lá um carro bonito que leva, um Camaro que foi apreendido em operações policiais, também leva, as crianças têm curiosidade. E quanto mais cedo a gente começar com essa conscientização, melhor, porque as crianças têm acesso à informação. Hoje toda criança tem um telefone celular, então as crianças têm acesso à informação. Eu dei palestras recentemente para adolescentes, ali na faixa dos 13 aos 16 anos, e dei palestra para adultos de universidade. As maiores dúvidas são dos adolescentes. Eu tive adolescente que me perguntou o que era doce, que me perguntaram o que era o tal do K9, né, que graças a Deus aqui no Mato Grosso a gente não tem a incidência ainda, mas em São Paulo parece que tem bastante. Então, as crianças têm curiosidade e eu acho que esse papo tem que ser o quanto antes com as crianças, mostrar os efeitos, mostrar as consequências, né? Além dessa questão da droga, eu acho que tem que ter essa iniciação realmente em todos os assuntos, inclusive na política. Né? As crianças também têm que começar a ter consciência política. Concordo plenamente com o senhor, mas assina embaixo assim, com letras garrafais. Lorenberg. Delegado, eu vou pedir de novo uma reflexão a respeito do primeiro semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano. O senhor falava no intervalo o número de operações que já ocorreram neste ano. Eu tenho os dados aqui, se esses dados não baterem, o senhor, por favor, me corrija sempre. Em 2024, de janeiro a junho de 2024, foram 14 grandes operações, que foram presas 73 pessoas em flagrantes e 80 por mandado de prisão. 132 mandados de busca e apreensão domiciliar decorrentes de investigação contra o tráfico de drogas. E nesse semestre, no primeiro semestre desse ano, delegado, nós empatamos com o quadro do ano passado ou ainda ficamos muito longe
desse quadro aqui de 14 grandes operações? Na verdade, nós tivemos uma reunião gerencial semana passada, onde todos esses dados que o senhor está dizendo foram trazidos pelo meu superior, e nós já estamos esse ano com 31 operações, né? 31 operações maiores, né? Operações grandes. Né? Então, estamos com 31 já batendo aí já o número do ano passado inteiro, né? De operações policiais. Estamos aproximadamente agora aqui até setembro, né? Foi feita a contabilidade aí de aproximadamente 200 presos, 288 representações judiciais até setembro. Né? Então, tivemos um aumento no número de operações. Né? Muitas das vezes, esse ano fizemos operações mais qualificadas, como essa da TAR, que eu disse, né? Que é essa movimentação de 185 milhões. Tivemos a Operação Golden, onde nós apreendemos R$700 mil em dinheiro numa das residências e bloqueamos 2 milhões de reais numa conta bancária. Então, nós demos uma mudada de foco assim, na questão, atacando realmente essa questão patrimonial. Né? Existe todo um projeto também da destinação desses recursos para as forças de segurança. Então, nós, além de prender agora, a gente tem focado aí em atacar o patrimônio, né, que a gente acredita, né, na verdade, essa é uma estratégia a nível nacional de ataque aos patrimônios das organizações criminosas para desarticulação dessas facções. É isso aí. E quando ataca ali, pega no calcanhar de Aquiles deles, né? O ponto fraco é esse. E pelas estatísticas, todas as medidas e ações que têm sido tomadas, essa parece que tem sido mais eficiente, né? No sentido de desbaratar. Eu quero fazer uma pergunta um pouco polêmica, mas eu não vou fazer essa pergunta polêmica agora, não, porque senão eu vou ter que interromper a resposta, porque eu tenho que ir para o intervalo de novo. Eu vou deixar para irritar o nosso entrevistado, não irritar, te juro que não irritar. Mas eu queria, porque tudo é polêmico, não é? Essa questão aí do narcotráfico, e prende, depois solta, e aí... Daqui a pouquinho eu não vou adiantar, não. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre esse assunto, eu vou para o intervalo comercial, coisinha de 1 minuto e meio, a gente volta com esse bate-papo agradabilíssimo, informativo aqui, com o chefe da DENARC, o nosso delegado, Dr. Cibusque. A gente volta num instante só. Ok, cá estamos de volta assistindo, você está assistindo ao programa Opinião, nosso programa Opinião. Ó, daqui a pouco a gente completa 6 anos aí, né? E a gente está aqui firme e forte, nós estamos firmes e fortes com você e por você aqui. O meu amigo Lorenberg, você está assistindo ao programa Opinião aí, no intervalo você fica achando que está tudo certo, daqui a pouquinho volta. Mas o Lorenberg, ele não perde a mania de ficar provocando as pessoas. E aí... eu estou aqui no meio, fico escutando, né? E aí ele fez uma provocação aqui muitíssimo pertinente. Não é nenhum segredo, então eu posso pedir para o Lorenberg repetir, porque eu achei tão pertinente, eu gostaria de compartilhar esse posicionamento com você, essa preocupação do Lorenberg em forma de pergunta, para que o nosso delegado possa responder e que você possa compreender melhor. Por favor, professor. Não, porque, veja, a gente só vê, delegado, eu sou um leigo, sou uma pessoa que fica de longe, fora. A gente só vê o lado ruim da droga. Mas também tem um lado, entre aspas, bom, que é a questão do poder. Por exemplo, eu começo lá como sendo mula, que foi o exemplo que eu dei no intervalo para o senhor, vou distribuindo pequenas quantidades, daqui a pouco tem uma grande quantidade, e isso me dá dinheiro. E ao me dar dinheiro, me dá poder. Reputação. A popularidade que eu passo a ter naquele meio é muito grande. E aí vem exatamente a pergunta de um leigo, delegado. O senhor que mexe com isso todo e sempre. Essa forma de sedução, de atração, sobretudo de jovens, para esse lado,
não é muito sedutor e do lado que tem o senhor como delegado para combater de um lado o crime e de outro lado esse poder gritante que é muito grande mesmo. E aí, delegado? Então, como vim dizendo, né, existe essa questão do dinheiro, do lucro fácil, e aí muitas das vezes a gente vê por que aquele jovem que tem uma família abastada, de classe média alta, é preso traficando. Nem sempre é só a questão do dinheiro, do lucro. Existe a questão do dinheiro, do lucro, que ele vai lá, esbanja, né, vai para as boates, esbanja, né, cercado de pessoas, então, e aí tem essa questão da popularidade. Né? Então, essa questão realmente do poder, ele é a pessoa no meio ali que é o popular, é o que arruma aquele material ilícito, aquela droga, principalmente aquela droga sintética, que ela é difícil de arrumar, né? Não tem essa facilidade. Então, isso aí é justamente por isso que hoje, né, nós da DENARC, existe essa estratégia nacional de combate ao patrimônio, porque existe aquela máxima de que o crime compensa. Porque muitas das vezes o crime compensa por quê? Porque você vai lá, você é traficante, você auferiu lucros ali, lucros exorbitantes, durante o período que você está traficando, e você, em determinado momento, você é preso. Mas você é preso, mas tua família está bem lá, está com um carro, está com uma casa, sua mãe está bem. Então, ó, vou aqui, ficar aqui, vou ser preso, vou ser preso em flagrante, vou ser preso numa operação, vou ficar aqui 6 meses, 8 meses, se eu for primário aqui, tenho dinheiro, então vou ter um bom advogado. Então, vou recorrer aos tribunais, vou recorrer ao STJ, vou recorrer ao STF e vou ser liberado rapidamente. E o meu patrimônio está intacto. Então, esse nosso ataque ao patrimônio das organizações é justamente nesse ponto. Quando você prende esse traficante e você prende, você apreende, você sequestra o patrimônio dele, você prova para ele que o crime não compensa, porque ele vai sair da cadeia, ele vai sair normalmente da cadeia também, depois de um período, mas, inclusive, ele não vai ter nem dinheiro nem para o advogado, nem para os bons advogados, nem para conseguir levar os recursos deles para Brasília, para o STJ, para o STF, porque ele vai estar com os bens bloqueados. Então, justamente, essa questão do poder, do dinheiro, é essa finalidade hoje do ataque à DENARC ao patrimônio dos traficantes. Entretanto, contudo, todavia, essa é a polêmica, que não é tão polêmica que eu havia mencionado no bloco anterior. Vão lá as forças de segurança, causam o sufocamento financeiro, né? Tira o oxigênio financeiro daquela determinada quadrilha, daquele determinado grupo. Só que a gente tem visto, dia sim, dia também, que o Poder Judiciário tem, em algumas situações, ora por meio das audiências de custódia, ora por um caminho mais rápido lá pelas esferas superiores, que eles acabam por um habeas corpus ou outra figura judicial aí, não é? Alguma outra ferramenta, acabam se safando. Tem traficante perigoso, Marcinho, não sei das quantas, DP, PQP, teve um desses aí que teve até a aeronave devolvida. E aí acaba passando aquela mensagem que o crime compensa. E nós sabemos que não compensa por vários motivos, né? Só que eles são ousados. E aí, tendo uma boa banca de advogado, acaba comprando, pagando para ver. É isso que tem sido. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. O papel do Poder Judiciário, desde as audiências de custódia, que são legítimas, embora eu não concorde, mas elas são legítimas, até aqueles recursos diretamente lá nas esferas mais superiores. Essas operações, as operações policiais que a gente faz é justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Você faz operações com embasamento, né, mostrando toda aquela periculosidade ali daquele indivíduo quando solto, você solicita ali, você pede, você representa pelo mandado de prisão e ao final o juiz dá aquele mandado de prisão preventiva. A questão do judiciário é o que a gente estava falando aqui também no intervalo. A questão da Constituição Federal. A Constituição Federal prevê que princípio de presunção da inocência. Então, se o cara se não tem trânsito em julgado, ele é considerado inocente, e a gente tem que provar que há o risco dele solto, para o processo ou para a coletividade.
Por isso que nossos policiais, a Polícia Civil, nossos policiais, os delegados, estão ali em capacitação constante, porque muitas das vezes o advogado ele não bate nem na questão ali da investigação de que o cara é traficante, que aquela droga é dele ou não é dele. Ele bate no processo. Ele bate na legalidade do processo. E muitas das vezes ali o juiz, a depender da argumentação do advogado, né, encontra uma brecha ou vê alguma falha processual, acaba soltando, nesse caso, igual foi dito, né, liberação de aeronave, de traficante, etc., porque acha uma falha no processo, não no mérito, não no fato dele ser traficante. Uma tecnicalidade, né? Mas se acha uma falha processual no meio ali, uma entrada numa residência, você entrou numa residência sem motivação e chegou lá, tem uma tonelada de droga lá dentro, a depender da interpretação do juiz, o juiz vai dizer que você não tinha justa causa, você não tinha um mandado judicial, você entrou numa residência sem mandado e não justificou ali a justa causa ali para você entrar, você não viu aquela droga do lado de fora, você acaba tendo essas revoltas, né? E o judiciário acaba liberando, muitas das vezes, por força da lei, né? Não por força da vontade do juiz, etc., por força da Constituição e da lei. Esse exemplo que o senhor citou aí é o mais repugnante de todos, né? Você sabe que lá na casa de fulano está abarrotado de droga, você, por questão de fazer justiça, vai lá, faz a batida, apreende, prende o figurão, aí vem um juiz e, não, peraí, você infringiu a lei e aí o cara é liberado lá. Professor. Mas, delegado, eu vou aproveitar exatamente esse último exemplo que o senhor deu, que todos os exemplos que o senhor deu foram magníficos. Mas como esse está mais próximo de nós, e o amigo telespectador já ficou ligado nesse exemplo, veja, o senhor concorda com esse procedimento? Eu estou falando de uma forma geral, não estou querendo que o senhor brigue com ninguém, não. De uma forma geral, o senhor concorda? Porque, veja, se um inquérito é mal feito, você pode ter um resultado muito diferente daquilo que foi imaginado anteriormente. Se não há provas, não se pode condenar alguém, porque senão nós vamos ter aqui um processo do Kafka. Kafkiano. Kafka sofreu disso. Ele foi preso sem saber o que ele tinha sido o crime que ele tinha cometido. Eu estou provocando uma reflexão do senhor a respeito disso. O senhor concorda ou discorda? Ou esse retrato tem que ser cuidadoso mesmo? Eu acredito que a polícia ela tem que seguir a legislação, né? Então, como na nossa Constituição está lá o devido processo legal, então o devido processo legal ele vale porque é o que acontece na prática. Esse devido processo legal, muitas das vezes, ele vale para político, ele vale para grandes empresários que têm acesso a todos os meios e recursos de defesa, e muitas das vezes a gente quer ignorar esse devido processo ali ao pobre que é preso na esquina. Então, na minha opinião, o devido processo ele tem que valer em todos os casos, né? E se o processo hoje é falho, que a gente se mude a Constituição, que se altere a legislação para que valha para todo mundo, né? Não valer só para aquele pobre da periferia. O processo, por exemplo, né, a gente vê casos em filmes aí nos Estados Unidos que a pessoa é presa para averiguação lá, 48 horas. Então, no caso aqui, né, eu não posso, aquele pobre da periferia, eu não posso levar ele para a delegacia sem um inquérito, sem uma justa causa, sem um mandado, porque o rico eu não consigo fazer. Eu não posso fazer. Então, eu acho que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, tem que valer para todo mundo. Doutor, tem que caminhar para o final do programa. Eu quero fazer uma ilustração hipotética e eu gostaria de ser bem compreendido, apesar de ela ser absurda, mas é uma ilustração hipotética, por favor. Eu estou andando pela calçada ali, o Lorenberg me encontro com o Lorenberg. Ele vindo, aí eu estou com um pacote de arroz, 5 quilos de arroz. Pô, Paulo, você mora sozinho lá, digamos que eu moro sozinho, e esse pacote de arroz, isso aqui é para o meu consumo lá, eu vou consumir lá em casa, durante determinado tempo. No outro dia, encontro com o Lorenberg e eu estou com um pacotão, do mesmo tanto, 5 quilos de maconha. Só que aí não é o Lorenberg, aí é um policial, aí é alguém da sua delegacia lá
E eu vou alegar a mesma coisa, isso aqui é para o meu consumo, eu não vou traficar. Eu não vou traficar. Isso aqui, estou me chamando de me enquadrar como traficante, porque eu vou comercializar, não, isso aqui é meu uso, vou usar durante 6 meses, 1 ano, sei lá. Esse tipo de argumento, embora tosco, ele já foi usado muitas vezes, não necessariamente nessa mesma proporção, mas já foi usado. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, não desse exemplo propriamente, mas da posição do Supremo Tribunal Federal quanto aos 40 gramas. Lembra que no passado não muito distante o Supremo formou a maioria ali para definir algumas situações relacionadas ao consumo, determinando, inclusive, quantificando em 40 gramas. Queria que o senhor desse esse tipo de opinião, seguindo essa análise que eu fiz aqui. Então, essa questão, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que abaixo de 40 gramas de maconha, não havendo outras circunstâncias de que caracteriza aquele suspeito como traficante, ele deve ser automaticamente encarado como usuário de drogas. Né? Ele é encarado como usuário de drogas e houve a descriminalização. Deixa de ser crime. Aquilo ali, abaixo de 40 gramas de maconha, não é mais crime. Né? Não é mais crime, não tem anotação na ficha criminal daquele suspeito. Mas o usuário de drogas, desde a promulgação da Lei 11.343 de 2006, que o usuário de drogas não pode ser preso, de nenhuma droga, se ele for enquadrado como usuário de drogas. E a questão das 40 gramas, como eu disse, se não tiver nenhum outro argumento de aquele cara é traficante, por exemplo, ele está ali com 30 gramas de droga, de maconha, em várias porções menores, eu tenho naquele local outros elementos que indicam que ele é traficante, eu tenho uma balança de precisão, eu tenho um dinheiro trocado, eu tenho uma testemunha, uma filmagem dele passando a droga de um para o outro, ele com menos de 40 gramas de maconha, ele vai ser enquadrado como traficante normalmente. Não havendo elementos, a posição do STF é que descriminalizou. Então hoje qual é a situação? Sendo outras drogas, cocaína, droga sintética, continua sendo crime, continua tendo lá a anotação, né, que aquela pessoa praticou um crime ali previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. E em caso de maconha, sendo abaixo de 40 gramas, deixa de ser crime. Mas as penalidades ali são penalidades administrativas nos dois casos. Pois é. Doutor, para problematizar e para encerrar o programa, eu tenho 1 minuto para sua resposta. Vou problematizar. Estamos indo para o jogo do Fluminense contra o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. E a minha turma toda dentro do ônibus, cada um está com 35 gramas de maconha. É permitido, somos usuários, não somos traficantes. Então, se de uma blitz, uma batida policial lá, ninguém vai ser enquadrado em nada. Quer dizer, ali vai ser... Claro, o ônibus está abarrotado de gente, cada um está com 35 lá, vai dar o quê? Estão fingindo de fazer lei nesse país? Então, na verdade, o STF ele descriminalizou essa quantidade abaixo de 40 gramas, encara hoje como uma infração administrativa, mas aí cabe ao legislador saber quais as medidas. Aquela droga vai ser apreendida normalmente, vai ser incinerada normalmente. E aquele usuário ali, ele vai ser encaminhado ao judiciário para ter as medidas administrativas. Só não vai ter anotação criminal. Mas as consequências práticas ali é quase a mesma coisa, tirando a anotação criminal, do que acontecia antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí, portanto, eu não concordo, mas não é que não concordo, quem sou eu para concordar ou discordar? Eu só acho estranho isso, né? Tem que dar uma mexida para melhor nessa lei aí, para que a gente possa ter um entendimento mais definitivo. Gostaríamos, Lorenberg e eu, de continuar o bate-papo, mas não temos tempo, rapaz. Olha só, a gente tem que encerrar o programa imediatamente. Eu quero agradecer que, de verdade, só corrigir aqui, porque Caroline me induziu ao erro. Ela falou que era a delegacia aí de entorpecentes. Não, Caroline, é de narcóticos. Então, meu caríssimo Dr. Cibulskis, ele é titular da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, a DENARC. Wilson Cibulskis Júnior, muito obrigado por estar conosco.
Adorei o bate-papo informativo e esses espaços continuam postos para bem informar. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. E a hora que quiser, para trazer os esclarecimentos, estarei à disposição. E da próxima vez eu venho vestido de camisa do Flamengo para a gente ter um bate-papo. Tô brincando. O senhor me quebra. Hã? O senhor me quebra. Eu quebro ele. Ele é tricolor, carioca. Lorenberg é santista. A gente se encontra quando, Lorenberg? Até amanhã. Amanhã, né? Até amanhã. Amanhã tem um vereador de Cuiabá, o Dídimo Vovô. Ele vai estar conosco aqui falando de política, das coisas da Câmara Municipal, atuação parlamentar e muito mais, ao vivo, às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.